Carlos Monforte e eu vamos entrevistar hoje o candidato do PSDB, José Serra. Candidato, obrigado pela presença do senhor no Jornal das 10, tudo bem? Tudo bem, André Monforte, muito obrigado pelo convite. Venho aqui com muita satisfação. Essa é uma excelente oportunidade. Aliás, não quero fazer intriga, mas em geral eu vejo mais o Jornal das 10 que os outros noticiários. Muito bem, muito obrigado pela parte que nos toca. Horário, né? Vamos começar então a contar a partir de agora os 15 minutos desse papo sobre as suas pretensões se eleito presidente. E é uma ótima oportunidade a gente começar por uma questão que ainda desperta alguma dúvida, alguma controvérsia, que é a posição do senhor, candidato, em relação a juros e autonomia do Banco Central. Se o senhor for eleito presidente da República, o Banco Central será independente ou não? Olha, o Banco Central vai continuar com a autonomia que tem hoje. A diferença vai ser outra. A diferença vai ser que eu vou montar uma equipe homogênea. Presidente do Banco Central, ministro da Fazenda, ministro do Planejamento. Porque em economia está tudo interligado. Você não pode ter arrecadação com uma política, gasto público com uma outra e política monetária com uma terceira. Cada um faz o seu. O Copom em geral, a soma dos três não é positiva para o país quando não é coordenado. Então eu vou ter uma equipe integrada. Câmbio. Dólar eventualmente não favorecendo exportações, o que seja. Não, flutua. Eventualmente não. Está desfavorecendo muito, muito dramaticamente, muitos setores exportadores. Mas câmbio é uma consequência dos juros. Convém para o Brasil ter juros menores? Convém. Então você tem que ter uma equipe trabalhando de maneira responsável, né, trabalhando de maneira coordenada, com metas, serena, para conduzir o Brasil para uma trajetória melhor nesse aspecto. Flutuando livremente. Flutuando livremente. A ideia desse tripé câmbio flutuante, responsabilidade fiscal e metas de inflação, o nome tripé, eu tenho impressão, não tenho certeza, que até foi de minha autoria, no começo dos anos 2000, quando eu disse que era um tripé da política econômica que tem que ser mantido. Nós temos é que combater, viu, Monforte, um outro tripé, que infelizmente o Brasil tem e o coloca na vanguarda mundial. Os maiores juros reais do mundo, a maior carga tributária, ou seja, fatia da produção total que vai para os impostos. A maior carga, os impostos mais pesados do mundo em desenvolvimento. Você não pode comparar o Brasil com a Noruega, você tem que comparar com os países em desenvolvimento. Terceiro, a menor taxa de investimento governamental, infraestrutura, etc., do mundo, exceto do Turquemenistão. Fizeram uma lista de todos os países em desenvolvimento, o Brasil é o penúltimo em investimento. Governador. É um tripé muito perverso. Governador, a aliança que está junto com o senhor demorou meses, né, discutindo e tal, para escolher um nome para ser seu vice. Caíram no deputado Índio da Costa, que é do DEM, que é o seu principal aliado. Acabou sendo o seu principal aliado. Então, a minha pergunta, na verdade, é dividida por dois. Primeiro, DEM, um partido que é muito desgastado por denúncias de corrupção. Segundo, Índio da Costa, ele foi colocado aí para bater? Não, qual é a pergunta do DEM? O DEM é um partido que está muito desgastado, né, por denúncias de corrupção. Olha, o DEM teve Brasília. Com Brasília. Só que tem uma diferença entre o DEM e o PT, por exemplo. O Arruda, o governador, fez muitas coisas erradas. Ele está sendo punido ainda. E foi mandado embora do DEM. Todo mundo lá saiu. Os que fizeram o mensalão do PT, em muito maior quantidade, na verdade, número de gente, estão todos aí no poder. E tem até um deles, o José Dirceu, que é um dos comandantes do PT e da campanha do PT hoje. Tem uma diferença entre o PT e o DEM nesse aspecto que eu acho justo aqui. Mas dizer porque você o DEM está muito desgastado, né? Politicamente ele está muito desgastado. É um partido que está em franca decadência. Está disputando democraticamente eleições no Brasil inteiro. É um aliado e, inclusive, aliado meu até anterior no estado de São Paulo. Bom, agora, Índio da Costa foi colocado aí para... Ele já começou com o problema das Farc. Claro, né? O Índio era um dos nomes que estava na minha lista de possibilidades. Não saí dizendo, porque vocês são jornalistas, você sabe o que isso dá, né? Fulano, cicrano, isso e aquilo. Tinha, na verdade, uma outra hipótese, que era em relação a uma composição política no Paraná que não deu certo. A partir daí, e não interessa agora ver por que não deu, etc., é coisa para a história. A partir daí ficou livre. Isso se esticou até o último momento, mas não era o problema, porque já tinha as hipóteses levantadas. É um homem jovem, 40 anos, combativo, líder do Ficha Limpa no Congresso Nacional, disputou 4 eleições. Você pode dizer, bom, umas foi para vereador, mas tem gente aí disputando eleição que não foi candidato, não foi eleito nem vereador.
Então, é um homem preparado. Não há nenhuma divisão de trabalho com ele, olha, você bate, não bate e tal. E tem mais. Eu já conversei com o Índio. No meu governo, ele vai ter um papel como vice muito importante. Eu vou dizer aqui, é a primeira vez que eu digo isso, porque tem uma definição do que ele vai fazer. Ele vai ficar viajando pelo Brasil inteiro, vendo, verificando como é que funcionam os serviços governamentais. Candidato. Porque às vezes a gente faz a melhor coisa do mundo, chega lá na ponta, e a pessoa que tem que receber o serviço na educação, na saúde, para tirar documento, de tudo, não é na Previdência, não é bem atendida. Candidato, nós vamos ter por pela favor. primeira vez um vice, desculpa André, vamos ter pela primeira vez um vice que vai ficar trabalhando, ajudando o presidente a governar melhor. Candidato, quando o senhor está discursando para ambientalista, o senhor se assume como ambientalista. Porque eu sou. Quando o senhor está conversando com um ruralista, o senhor diz que é um presidente produtor de um país que será um país produtor. São duas áreas polarizadas em um histórico conflito. O senhor faz discurso prêt-à-porter para a plateia em tempos de campanha, ou o senhor de fato acredita num caminho do meio, num caminho de convergência? Você acredita qual é esse caminho? André, eu posso ter vários defeitos em política, conforme me conhece há muitos anos, mas eu não tenho duas caras. Eu até costumo dizer, minha cara é feia. Alguns acham, outras não acham, minha família, etc. Mas eu digo, pelo menos tem uma vantagem, é uma só. Eu não faço um discurso aqui e outro acolá. Qual é o caminho Eu não da digo que não convergência? visto mais boné do MST e depois visto o boné do MST, como fez uma outra candidata. Agora, eu confio tanto nessa combinação que eu botei de secretário de Meio Ambiente em São Paulo alguém mais afeito à agricultura, não que seja um proprietário rural, Chico foi o Chico Graziano. Nós fizemos um trabalho ambiental lá, avançadíssimo, e eu te dou um exemplo. Tinha um problema que é queimada de cana. São Paulo estava queimando toda a cana da colheita. 2,5 milhões de hectares de queimada, infectando o meio ambiente em todo o interior do estado. Nós fizemos um acordo com os produtores, um protocolo que estão cumprindo. Já reduziu 1 milhão de hectares. Estamos defendendo o meio ambiente. É mais complexo. Claro. O Código Florestal está aí. Eu também não entendi até agora a posição clara do senhor em relação a esse assunto, clara, que rachou os dois lados. A minha posição clara é que a primeira de todas é que não dá para discutir agora. No meio de uma campanha eleitoral, uma loucura, foi um equívoco do governo ter esticado a questão até chegar na época de eleição. Aí é a pior época para negociar. Segundo, o Brasil é um país heterogêneo. Né? E também tem uma heterogeneidade que vai para trás, que é a idade das propriedades, tá certo? Tem gente que a reserva legal não era legal ainda, foi consumida há 50 anos. Vai ficar para depois Tem das gente eleições. que agora, eu vou chegar lá em 6 meses, nós vamos equacionar esse assunto. Governador, Agora, eu quero dizer, eu insisto, eu sou muito ambientalista. o senhor defende a regulamentação da emenda 29 que dá mais recursos para a saúde. O senhor é um defensor da saúde, fala bastante Eu fui sobre o a saúde. autor da lei, perdão, eu fui o autor da emenda constitucional, praticamente, né, não sou autor formal, e que exigiu uma lei que o governo do PT não mandou, Tá bom. que era em Mas então- 2004. Tá bom, mas então dá mais dinheiro para a saúde. Então eu pergunto para o senhor, da onde viria esse dinheiro a mais para a saúde, já que hoje não existe mais CPMF? É a regulamentação que tem que dar prioridade à saúde. Eu estou convencido que ao longo dos anos você pode aumentar a dotação para a saúde. É um problema de redefinição dos gastos. Gasta-se muito dinheiro em coisa que não se devia gastar no Brasil, com questão política, com ineficiência, com uma série de coisas. Segundo, dentro da própria saúde, você tem que utilizar melhor os recursos, porque, Monfort, o orçamento de 2009, 2010 é muito maior do que 2002. No entanto, o federal. No entanto, caíram cirurgias eletivas, especialmente algumas delas voltadas para a mulher, não tem mais mutirões, né? Está faltando instituições de consulta, hospitais, a remuneração do SUS para todos os prestadores de serviço está baixíssima. Mas eu pergunto para o senhor, a CPMF, ela é ainda necessária? Não. O que precisa... Os tucanos votaram contra. Não, é ter uma arrumação tributária que defina a questão dos impostos. Imposto novo ou imposto velho, acabar e criar, é só num contexto desse. Fora disso, não tem sentido. Candidato, o presidente Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente, e outras lideranças internacionais, estudando o assunto, defendem a descriminalização das drogas. O senhor, se eleito presidente, defenderá isso enquanto política pública? Não. Eu não sou a favor de descriminalizar as drogas. O pessoal está debatendo. Eu não acho impróprio debater, né? Pelo contrário.
Agora, eu não sou a favor, o que eu sou a favor no Brasil é de combater a droga, porque a droga entra no Brasil à vontade, pelas fronteiras, que são das menos guardadas do mundo, porque o Brasil não produz a droga. Os traficantes estão super organizados, nacionalmente, nós não estamos, porque a segurança é estadual, e não tem campanha educacional contra as drogas, e mais sério, André, não tem tratamento para os dependentes de drogas. Então, deixa eu pegar essa brecha. Nunca houve uma política pública efetiva, eficiente, em nível nacional, para atender dependentes químicos e familiares, que também não têm orientação. Isso compreende também os 8 anos do governo Fernando Henrique, quando o senhor foi ministro da Saúde. Agora fala-se em atendimento a viciados em crack, mas dependência química vai além dos viciados em crack. Claro, tem álcool. Se eleito presidente, o que vai mudar nessa rotina? Eu fiz coisas como governador em São Paulo que eu pretendo multiplicar pelo Brasil. Clínicas de tratamento. Aliás, ontem eu fui visitar uma, que eu mesmo criei, para dependentes químicos. 30 leitos, 300 pessoas por ano passando, 70%, 80% de sucesso na recuperação. Você reoferece a vida para esses jovens, a maioria jovens. Isso tem que ser feito no Brasil inteiro. O Ministério da Saúde atual não dá dinheiro, não tem dinheiro do SUS para isso. Eu, quando fui inaugurar a clínica, era em São Bernardo, o prefeito do PT. Ele foi, por gentileza, temos relações muito cordiais com o Luiz Marinho. Depois, na imprensa, ele criticou, dizendo que o PT é contra essas clínicas, que é contra isolar as pessoas, que tem que ser um tratamento externo de um ambulatório, que você vai ou não vai, etc., ou então em um hospital geral, que você põe aí uma parte, o que não funciona. Então, você tem comunidades terapêuticas que espíritas fazem, católicos, evangélicos, etc. O governo federal, contrariamente ao que eu fiz, por exemplo, com a AIDS, onde eu me apoiava no que não era governo, nas organizações não governamentais, também não dá um tostão para essas comunidades terapêuticas. Isso vai mudar. Né? Isso vai mudar tudo. Agora, você falou de quando eu fui ministro. O problema da droga era grave, mas era menos grave do que agora, primeiro. Segundo, o Fernando Henrique criou uma Secretaria Nacional Antidrogas que não havia, mas ficou no Ministério da Justiça. Eu, na época, divergi. Eu disse, acho que isso deveria ficar na saúde. Dividi o que era aspecto criminal com o aspecto do tratamento. Mas ficou lá e isso atrapalhou um pouco o desenvolvimento do trabalho. Mas a gravidade hoje é muito maior do que era no passado. Governador, muito maior. Pelos números oficiais de arrecadação, o senhor está em terceiro lugar, de uma CF, Marina, que tem uma estrutura bem mais modesta que a sua, e o senhor está em terceiro lugar em termos de arrecadação. Isso daí não incomoda um pouco, não? O que está afastando os doadores? Veja, a minha campanha não se faz com muito dinheiro, não é? É claro que eu aceito contribuições de pessoas idôneas ou empresas idôneas. Agora, não me preocupou, é um problema de defasagem, entende? Não é uma coisa que me angustie, Monfort. Eu estou preocupado em ganhar a eleição. E a eleição, no nosso caso, não depende de uma campanha milionária. Você deve estar acompanhando, eu não paro de viajar por estar por toda parte. Né? Eu estou fazendo esse trabalho cotidiano, bastante árduo, mas gostoso. Está viajando de trem não, né, candidato? Estou viajando de trem porque não tem trem. Né? Mas tem projeto de trem-bala. E o senhor não nutre muitas simpatias por ele. Se o senhor for presidente, vai ter trem-bala? Se o trem-bala fosse absolutamente privado, sem dinheiro do governo, né? Tudo bem, faz. Agora, tendo dinheiro do governo, eu prefiro dar outra utilização. Dinheiro do governo, eu quero dizer, mesmo do BNDES, porque as garantias do trem-bala vão ser as passagens. Entende? Se não pegar, o sujeito não paga o BNDES, tudo bem. Agora, é muito dinheiro. Se estima 45 bilhões de reais. Sabe o que eu faço? O que eu vou fazer, aliás? Fazer metrô mais em Porto Alegre, que tem pouco, no Rio de Janeiro, que tem muito pouco, precisa levar metrô até Itaboraí, precisa, enfim... Pulveriza o dinheiro em outras direções. Metrô em Belo Horizonte, metrô em Salvador, se gastaram bilhões em Salvador, não andou ainda, não rolou uma roda de trem lá. Em Recife, que é crítico, em Fortaleza, onde está parado... Em Goiânia, que precisa. Você percebe? E aí, Monfort, só uma coisa. Em vez de ter um trem pago por dinheiro do governo, trem-bala, portanto, de todos nós, que as pessoas vão viajar 2 vezes por ano, tá certo? Você vai ter trens para milhões de pessoas de metrô que andam diariamente. Essa é uma questão crítica, é um problema de prioridades. Eu queria que você respondesse em 30 segundos uma pergunta. Qual é a sua posição sobre a divisão de royalties do pré-sal? Até hoje, a minha posição sempre foi clara. Royalty de pré-sal tem que beneficiar o Brasil inteiro. Agora, tem uma carga maior, tem que ter uma vinculação maior com as regiões produtoras
No caso do Brasil, hoje, é Espírito Santo, Rio de Janeiro. Deve ter alguma coisa em outros estados, mas menor. Isso acontece no mundo inteiro. A região que produz, ela tem um apoio especial por um simples motivo. A sua economia se reorganiza em função do petróleo, que é uma riqueza passageira. Depois que acaba, acontece o quê? Então, tem que beneficiar o Brasil inteiro. Eu acho que tem que encontrar esse caminho, mas sem exterminar, liquidar ou deixar de beneficiar bem as regiões produtoras. Pronto, candidato, acabou o tempo. Espero que tenha sido suficiente para o senhor expor aqui no Jornal das 10 as suas ideias. Eu agradeço. Foi suficiente, mas se quiserem me convidar de novo, eu venho.